Compreendendo a Liberdade pelo olhar de Jean-Paul Sartre. Hoje vamos refletir sobre a liberdade, o que ela representa segundo Sartre e alguns de seus pensamentos importantes e famosos. Quero falar um pouquinho com vocês sobre esta frase aqui. O homem está condenado a ser livre. É uma das frases mais famosas de Sartre. Sartre usa a palavra condenado para mostrar que nós não escolhemos ser livres. Isso é uma condição inevitável da existência humana, porque desde o momento em que existimos, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. A liberdade para Sartre não é fazer o que você quiser, e sim decidir sobre as suas escolhas, porque nós estamos sempre escolhendo. Mesmo quando nós dizemos que nós não temos escolha, isso já é uma escolha, porque nós estamos nos submetendo a decidir isso. Um exemplo claro disso é quando Sartre diz o seguinte: se você está infeliz no seu trabalho ou no seu relacionamento, por exemplo, Sartre já diz, você está escolhendo continuar ali. Pode parecer duro, mas a ideia é mostrar que nós não somos marionete do destino, ou do acaso, ou da sociedade. E sim, nós somos os autores das nossas vidas. Não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Jean-Paul Sartre. Esta frase de Sartre traz a essência da filosofia existencialista, a ideia de que o ser humano é, antes de tudo, responsável por si mesmo. Sartre nos lembra que, apesar das circunstâncias, traumas, injustiças e dores, sempre há um espaço de liberdade, um intervalo entre o que nos acontece e no que escolhemos fazer com isso. Ele não está dizendo que o que nos fizeram não importa ou que devemos ignorar nossas feridas. Bem pelo contrário, ele reconhece a dor, mas nos convida a não nos reduzirmos a ela. Essa frase é um chamado à autonomia, à ação e à responsabilidade. A vida não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que aconteceu. E isso exige coragem para transformar dor em caminho, angústia em potência e limites em possibilidades. Sartre estabelece uma ligação muito profunda entre liberdade e responsabilidade, assim como vimos nos exemplos anteriores. Seguindo nesse mesmo caminho, Sartre falou: existir é escolher-se. Para que a gente possa entender esse conceito, temos que ter em conta outros conceitos básicos de Sartre, como, por exemplo, a existência precede a essência. Diferentemente de animais que têm instinto, ou de objetos que já são pré-configurados para um determinado fim, assim como a tesoura, um exemplo utilizado pelo próprio Sartre. Ela foi planejada tendo em vista uma necessidade, cortar papel, ou apenas cortar. E aí foi se desenvolvido, planejado e executado o projeto de construção da tesoura. A partir de então ela existe, mas ela já existe com um fim pré-determinado. Para Sartre, nós não temos nenhum fim pré-determinado, não temos esse planejamento prévio antes de existirmos. Nós apenas existimos e a partir do momento em que existimos, passamos a ter a liberdade da escolha e a responsabilidade sobre essa escolha e consequências advindas dela. A partir disso, nós nos escolhemos. Então a frase existir é nos escolhermos, porque a cada momento, a cada decisão, a cada consequência, nós somos. Então, existir é escolher-se. Bom, como podemos concluir pelo material assistido, a liberdade é uma das ideias centrais do existencialismo. Sartre diz que o ser humano está condenado a ser livre. O que isso significa? Que nós não temos um destino pré-determinado quando somos lançados no mundo. Ou seja, com as nossas ações, nós vamos construir o nosso destino e a nossa vida. Sartre defende que não existe uma natureza humana fixa, ou seja, cada ser humano é diferente e cada ser humano é responsável pelas suas ações, pela sua própria vida, pelo rumo que a sua vida leva. Essa liberdade, no entanto, ela não é leve, ou seja, você é responsável por suas escolhas. E fugir dessa responsabilidade para ele é se esconder, é agir de má fé. Pelo
rumo que a sua vida leva. Ou seja, se você não for responsável pelo rumo da sua vida, o rumo que ela está levando, você está se escondendo. Uma das frases principais de Sartre é que a existência precede a essência. Ou seja, você vai ter a sua essência ao momento que você é colocado no mundo e começa a escolher as suas decisões, as suas ações. Assim você vai se transformar em um indivíduo, em um ser humano que decide o rumo da própria vida. Ou seja, não há nada que determine o que devemos ser. Nós escolhemos quem nós devemos ser. E temos que ter responsabilidade pelas consequências que essas decisões trazem. Em resumo, para Sartre, a liberdade ela é radical, é inevitável e ela exige coragem. Nós precisamos de coragem para viver. E é isso, espero que tenham gostado do nosso material, do nosso vídeo. Espero que tenha sido bem explicativo. E aqui fica o meu agradecimento. Nossas escolhas de hoje moldam o caminho que trilharemos amanhã. Cada decisão é um passo na direção do nosso futuro. Você é livre, continue.